Quando os meus pais me chamaram à sala e me disseram que a casa da família seria dada ao meu irmão Pedro porque eu era gay, o meu coração parou de bater por um momento. Eu fiquei ali imóvel olhando para eles incrédulo, esperando que fosse uma brincadeira cruel, mas os olhos da minha mãe cheios de decepção e a voz firme do meu pai confirmaram que não era. Eles apontaram para a pequena cabana no quintal dos fundos, dizendo que ali seria o meu lugar agora porque um filho como eu não merecia a herança da família que sempre fora reservada para quem seguia o caminho certo. A casa ficava numa zona suburbana de Almada, perto de Lisboa, uma construção típica dos anos 70 com paredes brancas, azulejos azuis na fachada e um jardim onde eu brincara em criança. Agora, aos 28 anos depois de ter revelado a minha orientação sexual numa conversa tensa na semana anterior, tudo mudara. Eu trabalhava como professor de história num liceu local, vivia com eles desde que terminara a universidade porque o salário não chegava para um apartamento sozinho e sempre ajudara nas despesas. Pedro, o meu irmão mais velho de 32 anos, casado com 2 filhos, era o exemplo perfeito, o heterossexual bem-sucedido que gerira uma pequena empresa de construção. Os meus pais católicos praticantes nunca tinham aceitado a possibilidade de um filho gay e a minha confissão fora o golpe final. Sentei-me na cadeira da cozinha, as mãos tremendo, enquanto o meu pai explicava calmamente que decidira transferir a propriedade para Pedro através de uma doação em vida para evitar problemas futuros. A minha mãe chorava baixinho, dizendo que me amava, mas que não podia suportar a vergonha perante a família alargada e os vizinhos. Eu perguntei por que o quintal, por que me tratar como um estranho na minha própria casa. O meu pai respondeu que a cabana era sólida, tinha eletricidade e uma cama velha que bastava para alguém que escolhera um estilo de vida contra a natureza. Senti uma facada no peito, a raiva misturada com dor profunda. Levantei-me, agarrei uma mala velha e comecei a arrumar as minhas coisas essenciais, roupa, alguns livros, o computador e fotos da infância, enquanto eles observavam em silêncio. Ao anoitecer, arrastei a mala pelo jardim até à cabana, uma construção pequena de madeira com telhado de zinco, umidade nas paredes e um cheiro a mofo. Não havia casa de banho própria, tinha de usar a do jardim exterior, nem cozinha decente, apenas um fogão velho. Fechei a porta e sentei-me na cama estreita, olhando pela janela pequena para a casa principal, onde via luzes acesas e ouvia risos distantes da família do meu irmão que chegara para celebrar a boa notícia. As lágrimas vieram quentes e silenciosas. Como chegara a isto? Lembrei-me das noites em que ajudara a minha mãe na cozinha, das conversas com o meu pai sobre futebol, das viagens de família ao Algarve. Tudo parecia falso agora, uma fachada que desmoronara ao primeiro sinal de verdade sobre mim. Nessa noite não dormi. O frio de fevereiro infiltrava-se pelas frestas e eu pensava no meu namorado Alex, um designer gráfico que conhecera há 2 anos num café em Lisboa. Ele era paciente, compreensivo, mas eu ainda não lhe contara o que acontecera, temendo o seu julgamento ou, pior, a sua piedade. No dia seguinte tentei falar novamente com os meus pais. Bati à porta da cozinha, a minha mãe abriu, mas evitou o meu olhar, dizendo que o assunto estava encerrado. O meu pai acrescentou que eu podia ficar no quintal desde que não trouxesse visitas impróprias e que contribuísse com dinheiro para as despesas comuns. Eu perguntei se era justo Pedro receber tudo enquanto eu pagava renda invisível no quintal. Ele respondeu que justiça era segundo Deus e que a minha escolha me colocara fora do caminho da família. Pedro veio falar comigo à tarde com um ar desconfortável, mas não devolveu a casa. Disse que lamentava, mas que os pais insistiram e que os filhos dele precisavam de espaço. Senti a traição mais profunda ao meu próprio irmão, aceitando o prémio pela minha exclusão. Voltei para a cabana, o peito apertado, questionando se valia a pena lutar ou simplesmente desaparecer. Os dias seguintes foram um inferno. Acordava cedo para o trabalho, voltava ao isolamento do quintal, comia sanduíches frias sozinho e à noite chorava em silêncio. A pressão interna crescia, a vergonha de ser gay misturada com raiva contra a família e dúvida sobre as minhas próprias escolhas. Será que eu provocara isto ao não esconder melhor? A sociedade em Portugal era mais aberta, mas na minha família conservadora de Almada os preconceitos persistiam como herança de gerações anteriores. 2 semanas depois, a rotina no quintal tornara-se insuportável. Acordava com o canto dos galos dos vizinhos, preparava um café fraco no fogão enferrujado e ia para o liceu, onde tentava esconder o cansaço perante os alunos. Alex ligava todas as noites preocupado com o meu tom distante, mas eu ainda evitava contar a verdade completa, temendo que ele me visse como fraco ou que a relação sofresse com o meu estado. Numa tarde de chuva forte decidi confrontar Pedro sozinho enquanto os pais estavam na missa dominical. Bati à porta da casa principal, ele abriu com o bebê no colo e um ar culpado. Perguntei-lhe diretamente se achava justo aceitar a casa sabendo que eu fora exilado para o quintal por causa da minha sexualidade. Pedro hesitou, olhou para o chão e murmurou que os pais tinham ameaçado cortar relações com ele também se recusasse e que os filhos precisavam de estabilidade. A conversa escalou rapidamente.
Eu acusei de traição familiar. Ele defendeu-se dizendo que eu escolhera um caminho difícil e que devia ter sido mais discreto. As vozes elevaram-se até a esposa dele aparecer pedindo calma. Saí dali com o peito ardendo de raiva, mas também de uma tristeza profunda por ver o laço fraterno romper-se. Nessa noite escrevi uma longa carta aos meus pais explicando o meu sofrimento, o amor que ainda sentia por eles e o pedido para reconsiderarem a decisão. Deixei-a na caixa do correio da casa principal, mas no dia seguinte encontrei-a rasgada no lixo do jardim. A mensagem era clara: não havia diálogo possível. A pressão social começou a apertar. Vizinhos repararam na minha presença constante no quintal e começaram a fazer perguntas sussurradas. Um dia a senhora idosa ao lado perguntou por que não vivia dentro da casa. Eu respondi vagamente, mas o boato espalhou-se depressa na pequena comunidade conservadora de Almada. No liceu, um colega professor católico fez comentários velados sobre moralidade familiar que me atingiram como flechas. Internamente debatia-me com dilemas morais profundos. Devia denunciar os meus pais legalmente. Em Portugal a doação em vida era válida, mas havia regras de legítima forçada para herdeiros diretos. No entanto, provar discriminação seria complicado e caro. Além disso, processar a família significaria queimar todas as pontes e carregar o estigma de filho ingrato para sempre. Alex veio visitar-me pela primeira vez no quintal num sábado à tarde. Eu tinha-lhe contado tudo por telefone e ele insistiu em ver com os próprios olhos. Sentámo-nos na cama estreita. Ele segurou as minhas mãos e disse que me amava, mas que eu não podia continuar a aceitar esta humilhação. Propôs que me mudasse para o seu pequeno apartamento em Lisboa, mesmo que apertado. Hesitei, dividido entre o desejo de independência e o medo de abandonar completamente a família, esperando talvez uma mudança de coração dos pais. Nessa conversa explorámos os meus conflitos internos. Eu confessava o medo de ser visto como anormal, o peso da educação católica que me fazia questionar se a minha orientação era realmente um pecado. Alex ouvia pacientemente, mas pressionava para que eu escolhesse o meu bem-estar acima da lealdade cega. Os dias seguintes trouxeram mais confrontos. O meu pai apareceu na cabana uma noite bêbado de vinho tinto, acusando-me de destruir a família e dizendo que a minha presença no quintal já era generosidade demais. Eu respondi com calma mas firmeza que o amor incondicional não devia depender da sexualidade. Ele saiu batendo a porta, deixando-me sozinho com lágrimas de frustração. A tensão aumentava gradualmente. Cada decisão minha tinha um preço alto. Ficar significava mais humilhação, partir significava perda total de raízes. Comecei a poupar dinheiro secretamente, pensando no futuro, mas o coração ainda ansiava por reconciliação impossível. 3 meses haviam passado e o inverno transformara-se em primavera, mas o frio interno permanecia. Decidi consultar um advogado discretamente em Lisboa para entender os meus direitos. O profissional explicou que, embora a doação fosse legal, eu podia contestar por coação moral ou discriminação, invocando a Constituição portuguesa que proíbe tratamento desigual baseado em orientação sexual. No entanto, o processo seria longo, caro e público, expondo a família a escândalo. Voltei ao quintal pesado com esta informação, sabendo que iniciar uma ação judicial significaria escolher o confronto total sobre a esperança residual de reconciliação. Nesse período a relação com Alex aprofundou-se, mas também tensionou. Ele pressionava para que eu saísse da cabana e eu resistia por medo de parecer derrotado. Numa discussão acesa no seu apartamento, ele disse que o meu apego à família era autodestrutivo e que eu merecia dignidade. Chorei, admitindo o terror de ficar sozinho no mundo sem rede familiar. Voltando ao quintal, refleti sobre os trade-off. Cada escolha cobrava um preço. A minha saúde mental deteriorava-me com insónias e ansiedade constante. Os pais evitavam-me completamente. Pedro visitava a casa principal com frequência, exibindo a nova propriedade como troféu, o que aumentava a minha sensação de traição. Um evento inesperado acelerou os acontecimentos. A tia materna veio visitar de Coimbra e, ao descobrir a situação no quintal, ficou horrorizada, confrontando os meus pais abertamente. A discussão foi explosiva, vozes ecoavam pelo jardim e eu ouvia da cabana sem intervir. A tia argumentava que o amor familiar transcendia preconceitos, os pais defendiam valores tradicionais católicos. No final ela ofereceu-me abrigo temporário em Coimbra, mas recusei, ainda preso ao desejo de resolver dentro da família. No entanto, esta intervenção plantou a semente de dúvida nos meus pais, ou pelo menos expôs as rachas. A pressão social intensificou-se quando um vizinho próximo comentou publicamente na mercearia local sobre a vergonha de ter um filho gay no quintal como um cão. Sentia a humilhação coletiva, o peso dos olhares na rua. Internamente debatia-me com questões éticas profundas. Era correto sacrificar a minha dignidade por lealdade filial? Ou era o meu dever para comigo mesmo priorizar a autoaceitação, mesmo que isso significasse perda total?
Comecei a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa onde partilhava histórias semelhantes, ganhando força gradualmente, mas também confrontando a minha própria internalização de preconceito. Verão chegou e com ele uma onda de calor sufocante que tornava a cabana ainda mais inóspita. Decidi finalmente contar aos pais que estava a considerar opções legais. A conversa na sala principal foi tensa. O meu pai enraiveceu-se acusando-me de chantagem emocional. A minha mãe chorou dizendo que eu destruiria a família para sempre. Pedro, presente pela primeira vez, defendeu os pais alegando que a decisão fora coletiva e que eu devia aceitar as consequências das minhas escolhas. Saí dali com a certeza de que o abismo se alargara irreversivelmente. Nesse período traí a confiança de Alex sem querer ao recusar mudar-me para Lisboa por mais um mês, o que criou uma crise na relação. Ele ameaçou terminar se eu continuasse a autodestruir-me. Escolhi ficar no quintal mais uma vez, pagando o preço da solidão romântica. Internamente o conflito moral atingia pico. Questionava se o meu orgulho ou teimosia me cegava para a realidade de que a família nunca mudaria. Comecei a documentar tudo, fotos da cabana, registros de conversas, pensando no eventual processo, mas hesitava por medo do escândalo público e do impacto na carreira de professor. Uma noite de tempestade a cabana inundou parcialmente, forçando-me a passar horas na casa principal contra a vontade dos pais. Essa proximidade forçada levou a um confronto final com Pedro, onde ele admitiu sentir culpa, mas confessou que a herança resolveria problemas financeiros da sua empresa. A traição ganhou contornos económicos, tornando tudo mais doloroso. Acordei no dia seguinte com decisão tomada: iniciaria o processo legal discretamente enquanto procurava apartamento próprio. A sociedade reagia de formas mistas. Alguns colegas apoiavam, outros distanciavam-se temendo associação. No grupo de apoio ouvi histórias de superação que me inspiravam, mas também me faziam ver o preço alto pago por muitos: isolamento familiar, perda emocional. O meu despertar gradual começava a ganhar forma. Percebia que a verdadeira liberdade exigia cortar laços tóxicos, mesmo que doesse profundamente. Outono trouxe folhas secas ao jardim e uma determinação renovada em mim. Iniciei o processo legal com o advogado, focando em discriminação e coação moral. Os pais foram notificados e a reação foi explosiva. Ameaçaram cortar qualquer contacto restante. Pedro acusou-me publicamente de ganância perante familiares alargados. A notícia espalhou-se rapidamente na comunidade de Almada, trazendo olhares de pena e condenação misturados. Alex apoiou-me finalmente, mudando-me temporariamente para o seu apartamento, o que aliviou o peso físico mas aumentou a tensão emocional por depender dele. Debati-me com o dilema de trocar uma prisão familiar por outra romântica, questionando se a minha identidade gay justificava tanto sacrifício. No tribunal preliminar, os argumentos centraram-se na validade da doação versus os direitos constitucionais. O juiz mostrou simpatia, mas o processo arrastou-se meses. Durante este tempo tive momentos de fraqueza, ligando para a mãe que recusava atender e confrontando o pai numa rua pública onde ele me ignorou completamente. O preço da luta tornava-se claro: perda total de família, mas ganho de autorrespeito gradual. O grupo de apoio ajudou-me a processar o trauma internalizado, reconhecendo que a orientação sexual não era escolha nem pecado, mas parte legítima de mim. O verdito final chegou na primavera seguinte. O tribunal decidiu a favor dos pais, mantendo a doação válida, mas recomendando mediação familiar, que eles recusaram. Perdi legalmente, mas ganhei clareza interna. Decidi não apelar, aceitando o custo total da ruptura permanente. Mudei-me definitivamente para um pequeno apartamento em Lisboa com Alex, construindo uma vida nova baseada em amor autêntico e independência. Os pais nunca mais falaram comigo. Pedro enviou uma mensagem fria de anos novo desejando sucesso distante. O preço pago foi auto-isolamento familiar, cicatrizes emocionais profundas, mas o despertar trouxe paz verdadeira. Percebi que lealdade cega a valores tóxicos não valia a dignidade pessoal. A sociedade evoluíra, mas famílias como a minha ainda resistiam. O drama revelara camadas de preconceito enraizado e escolhas controversas de todos os lados. É correto os pais priorizarem um filho heterossexual sobre o gay na distribuição de bens familiares, mesmo que legalmente permitido? Verdadeiro ou falso?